Olá, meus queridos alunos. Preparados para mais atividades? Então, venham comigo. Olá, aqui é a professora Fran. Hoje eu venho com as atividades da semana. Atividades para o dia 17 de junho. Então, nós vamos ter aí, Ciências da Natureza. Nós vamos falar um pouquinho da Amazônia, os bichos em risco de extinção e vamos ter pintura de desenhos. Em língua portuguesa, nós vamos fazer uma análise do conto Fantasma da Quinta Avenida. Em matemática, nós vamos ter a divisão e os sinais de maior, menor, igual e diferente. Nas ciências humanas, vamos ter a análise da pintura do quadro Independência ou Morte. E vamos ter a ilustração de como você acha que foi o grito de independência. Aí aqui eu tenho os links, né? Brasil Animado, falando sobre a Amazônia. Tem um quiz para testar os conhecimentos sobre a Amazônia. Aqui na Smart Kids tem também alguns trabalhos, alguns textos falando da Amazônia para complementar a atividade. Nós temos também aqui, nas atividades complementares, confecção de um origami de fantasminha, que é para colaborar lá, para dar uma ênfase, né, maior ao conto de mistério lá do detetive, né, de língua portuguesa. Aí, entrei no link aqui, mas tudo bem. Aqui nós temos um joguinho de detetive. Aqui eu não falei, mas é uma animação sobre o fantasma da Quinta Avenida, que é o nosso conto, né, que nós estamos lendo essa semana. Aí, em matemática, eu já entro com a divisão, maior que, menor que, igual a que, são os vídeos, né, para facilitar o entendimento na hora de resolver a atividade, os exercícios. Aqui tem um joguinho também que fala sobre a divisão. Em ciências humanas, nós vamos ter um vídeo sobre a independência do Brasil, sobre a análise da tela da independência ou morte, e temos o projeto Museu do Ipiranga, que é um vídeo bem interessante. Então é isso que nós temos para a semana. Bons estudos e até a próxima. Olá, meus queridos alunos, aqui é a professora Fran e hoje eu trouxe aí atividade para a semana, né, para o dia 17, tá? Para o dia 17, então, Ciências da Natureza. Essas atividades são atividades adaptadas do livro SESI, das páginas 19 a 21. Então, nós temos aqui, né, como ilustração, a Amazônia, que é o tema das atividades de ciências da natureza. Então, é o desmatamento aí da Amazônia, né? Aqui tem uma outra foto. Inclusive, essas fotos, elas estão no livro SESI, tá? Então, vocês vão dar uma olhadinha nas páginas que eu mencionei e vão fazer a leitura e desenvolver as atividades aqui, ó. Então, vou fazer a leitura com vocês.
Leia o texto das páginas 19 a 21 e marque a resposta adequada. A. Qual a situação da Amazônia atualmente? Então, vocês têm essas opções aqui, ó. Tá vendo, ó? As duas opções. Vai marcar um xizinho em qual delas você acha que é a resposta adequada. Assim você vai fazer com a B. Como você acredita que a Amazônia será no futuro? Daí eu tenho as opções, ó, né? E você vai responder. Atividade 2. Assinale o que vai acontecer se cortarmos todas as árvores. Então, o que será que vai acontecer, hein, se cortarmos todas as árvores? Olha lá, vai marcar as opções que vocês acham que vai acontecer, certo? Atividade 3 é aqui a pintura, né, para colorir essa belezinha de árvore aqui, ó, certo? Vai deixar bem bonito, colorir bem bonito, tá? Atividade 4. Atividade 4, tá? Encontre no caça-palavras os nomes de alguns animais que estão em risco de extinção. Então, temos aqui, ó, o caça-palavras, certo? Vai observar o caça-palavras e vai verificar, vai caçar os animais que estão em extinção, tá bom? Em perigo de extinção, né? Aqui eu tenho uma figura também ilustrativa, tá? E tem um outro bichinho aqui para fazer, para colorir. Aí eu coloquei os materiais complementares. Deixa eu só ativar aqui o link. Diminuir o som. Tá falando sobre a Amazônia. Aí eu achei que esse negócio de árvore, de repente, tinha mais a ver com a Amazônia. Eu saí aqui da atividade, deixa eu voltar aqui. Então, esses são os links, tá? Para vocês entrarem aí para complementar a atividade de ciências da natureza, certo? Vou aproveitar aqui e já vou fazer a atividade de passar para vocês a atividade de língua portuguesa, também para o dia 17, tá? São atividades adaptadas do livro SESI das páginas 79 a 87. Então, vou fazer a leitura, aqui tem uma ilustração do fantasminha. Então, olha lá, número 1. No livro Muitos Textos, Tantas Palavras, páginas 164 a 193, leia a primeira parte do conto O Fantasma da Quinta Avenida,
aparece o fantasma. Esse é a primeira parte do conto. Desse conto, O Fantasma da Quinta Avenida. E marque a resposta. Então, letra A. O que você acha que irá acontecer nessa parte? Vai marcar a resposta aqui. Letra B. O que o leva a pensar isso? Também tem as opções, é só marcar o X aí na opção que você acha adequada. Letra C. Quem era o personagem Dick Peter? Também as opções aqui. A D. Quem era Dr. Sam Cave? Tem as opções, vocês vão ver e vão responder. Aqui também eu coloquei uma ilustração que inclusive está no livro, esta ilustração aqui da Quinta Avenida, que é onde tudo aconteceu, né? Depois, tem aqui, ó, a segunda parte. A segunda parte do conto. A segunda parte chama-se A Morte de Bob. Aí tem as questões. Questão A. Quem você acha que é o Bob? Temos as opções, ó. É só marcar um xizinho na opção. Letra B. Como você acha que Bob morreu? Também tem as opções, só olhar lá, fazer a leitura certinho e verificar. A 3. A terceira parte do conto chama-se A Polícia Faz Perguntas. No segundo parágrafo está escrito: evidentemente, ele não esperava ver Bob morto, mas outra pessoa. Quem seria o alvo do assassino? Então, olha lá as opções, ó. Temos as opções aqui. A B. Como Bob morreu? Também tem algumas opções, é só marcar o xizinho. Letra C. Quais foram os encaminhamentos dados pelo inspetor Morris? Vai olhar lá no texto e vai responder aqui, colocar um X na opção correta. A letra D. Que conclusões foram tiradas com as ações realizadas pela polícia? Então, olha lá. Vai ver qual as ações aí que foi, né, desenvolvida pela polícia. Letra E. Quem era o senhor Olivian Patrick? Aí tem as opções também, ó. Só verificar. 4. A quarta parte do conto chama-se Esclarece-se o Mistério da Bala. Leia e marque a resposta. Então, nós temos lá A. Por que o assassino é chamado de fantasma? B. Quem são os suspeitos do crime segundo o inspetor Morris? A 5. A quinta parte do conto chama-se O Fantasma Ataca Dick Peter. Leia e marque a resposta. 6. A sexta e última parte do conto chama-se O Rosto do Fantasma. Leia, marque e responda. Então, nessa aqui, vocês vão perceber que nós temos para marcar o xizinho e nós temos também para responder, né? Por exemplo, a B aqui, ó. Gostou do final? O que mais te deixou surpreso? Então, é para responder aqui. Aí eu tenho as ilustrações, olha só. Coloquei diversas ilustrações que estão também no livro de vocês, certo? Aqui tem materiais complementares, que são vídeos falando desse conto de detetive. Tem um joguinho de detetive bem bacana que inclusive eu deixei na aula passada e retorno com esse mesmo joguinho aqui para dar uma divertida aí nas tarefas diárias, tá? Inclusive aqui também tem um origami de fantasminha
Por enquanto vocês fazem a leitura aí, vocês podem ir também fazer esse origami de fantasminha, tá? Então, finalizo aqui então a aula de língua portuguesa com esse conto de detetive. Passando agora para a aula de matemática, também para o dia 17, são atividades adaptadas do livro SES das páginas 32 a 35. Essa atividade de matemática, ela está bem tranquila. Vocês vão conseguir fazer sem maiores problemas. Lembrando sempre que estou à disposição para qualquer dúvida. Então, olha lá. Primeira questão aqui. Divida igualmente todos os itens, faça as contas. Então, eu tenho aqui, ó. Você vai fazer a continha, né? Divida 20 livros entre 4 crianças. Vai fazer a continha, ó. Aqui eu não consigo porque eu tô mexendo com o meu dedo, mas, ó, deixa eu tentar fazer. Então, ó. Vou aumentar aqui. Ver se a gente consegue. Vamos fazer essa aqui. Olha só. 20 dividido por 4. Eu posso ir lá na minha tabuada e ver que número que multiplicado por 4 vai dar 20 ou vai aproximar de 20. Eu já sei que é 5. Por quê? Lá na tabuada do 4, tá o 5 vezes 4, que é igual a 20. Não é? 20 menos 20, 0. Porque 20 tira 20 fica 0. Certo? Então, eu sei que 20 dividido por 4 é 5. Ou você pode fazer daquela maneira também dos palitinhos, ó. Colocar 20 palitinhos, não tem 20 livros? Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. E aí, eu vou juntar os palitinhos de 4 em 4, porque não é 4 que tá aqui para dividir entre as crianças. Então, tem 20 livros, eu preciso dividir esses 20 livros para 4 crianças. Então, como eu vou fazer? Vamos ver? Olha lá. 1, 2, 3, 4. Vou até mudar a cor aqui, ó. Pegar o verde. Aí, sobrou um aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Um, dois, três, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, se eu contar aqui, eu já sei que é 5, não é, ó? Ó, aqui tem 1, aqui e aqui é 2, são 2, aqui e aqui 3, aqui e aqui 4, e aqui 5. Certo? E assim vocês vão fazer com as demais. As demais situações, problemas aí, certo?
Aqui, neste outro aqui, exercício 2, usando sinais, complete com igual, diferente, maior e menor. Então, olha lá, aqui, eu sei que 5 é maior que 2, olha lá o sinalzinho. Tá vendo que se eu cortar o sinalzinho aqui, ele forma um 7? Deixa eu explicar aqui, ó. Ó, esse é o sinal do maior e esse é o sinal do menor. Como eu faço para não me perder nos sinais? Eu faço um cortinho aqui e um cortinho aqui, né? Vocês viram que o maior, ele formou um 7 e o menor, ele formou um 4. E o 7 eu sei que é o sinal de maior, porque o 7 é maior que 4. 4 é menor que 7, certo? Então, vocês vão colocar aqui, ó, usando cada sinalzinho desse aqui. Tá? Então, 873 é maior, menor, igual ou diferente de 883? E assim eu vou fazendo. O 2 aqui, ó. O 908. Aí aqui, pessoal, tem que fazer uma continha, certo? 450 mais 322. Vai fazer a continha e vai ver. E vai colocar o sinal aqui. E assim eu vou fazendo com os demais. Aqui também. Então, eu vou fazendo a continha e vendo aí, fazendo a minha resolução. Aqui são os materiais complementares, né? Tem material, tem o vídeo de divisão, o vídeo de maior e menor, e tem um joguinho também da divisão para vocês fazerem aí, tá? Usando esse material complementar. Com isso, eu finalizo as atividades de matemática. Partindo aqui, então, para a nossa última parte das atividades da semana, essas são atividades de ciências humanas, atividades adaptadas do livro SESI, das páginas 28 a 38. Na semana passada, nós vimos sobre essa pintura da independência aqui, e nós vamos continuar fazendo atividades sobre ela. Então, eu vou fazer a leitura aqui para vocês, ó. Observando a imagem da pintura Independência ou Morte, analise as perguntas do quadro 1 e numere corretamente a resposta do quadro 2. Então, eu tenho quadro 1, quadro 2. O que eu vou fazer? Eu vou enumerar, por exemplo. Eu tenho aqui a questão, ó. Qual evento a imagem retrata? Aí eu venho aqui para o quadro 2, qual será que é? Será que retrataram o evento muito mais bonito do que realmente foi? Será que essa aqui, um evento histórico, a independência do Brasil? Será que essa outra aqui, ó, montados em cavalos com espadas em punho, em sinal de vencedores, com roupas de soldados? Ou será que é essa aqui, Dom Pedro I e seus companheiros? Então, eu vou voltar ali, vou ver a questão. Será que essa primeira eu acho que é essa aqui? Se eu achar que é essa, eu vou colocar o número 1 aqui. E essa 2? Será que essa 2 está aqui? Se eu achar que a 2 é essa, eu coloco o número aqui. E assim eu vou fazer com as outras. A atividade 2...
vocês vão fazer um desenho que represente como você imagina o momento em que Dom Pedro declarou a independência do Brasil. Então, vocês vão fazer um desenho bem bonito nesta parte aqui, vão pintar, certo? Aqui são materiais complementares, que são vídeos falando aí da pintura, dessa pintura, falando do descobrimento. Então, são materiais que ajudam na hora de fazer as atividades, tá? Eu queria deixar, assim, um aviso para vocês, pessoal, façam as leituras, né, as leituras propostas aqui no livro, ó, para poder responder, analisem certinho a imagem, olhem essas páginas aqui, ó. Olhem essas páginas aqui, da 28 a 38, elas são muito importantes e vai ajudar muito na hora de resolver as atividades, tá bom? Lembrando que eu estou à disposição, tanto pela plataforma quanto pelo WhatsApp, é só deixar a perguntinha lá ou entrar em contato comigo de alguma forma, que eu estou aqui para ajudar vocês, tá bom? Um abraço e uma boa semana.